O Império Romano é sempre falado e lembrado. Um dos nossos maiores focos aqui é falar sobre os romanos, não só apenas porque eu gosto do assunto, mas sim porque é um dos mais pedidos, e por isso eu sempre peço que vocês deixem nos comentários os assuntos que queiram que eu faça em um vídeo, assim poderemos ter um equilíbrio ainda maior aqui no canal. No vídeo de hoje tentaremos responder uma questão interessante. Poderia a história do Império Romano ser diferente caso Teodósio nunca tivesse dividido o Império Romano? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. A maioria das pessoas costuma olhar os mapas, e ver que antes de 395 havia um Império Romano, e que depois de 395 havia dois Impérios Romanos. Ao colocar uma data fixa de separação, essas pessoas estão simplesmente confiando demais nessa retrospectiva. O Império Romano havia sido dividido muitas vezes antes de 395, e só porque em retrospectiva provou que nunca seria reunificado depois de 395, não significava que não poderia ter sido, ou que as pessoas na época viam a divisão como uma divisão irreversível do Império. O Império foi dividido oficialmente pela primeira vez como partes constituintes que trabalharam juntas por Diocleciano em 284. Isso porque Diocleciano sabia que o Império Romano estava enfrentando muitas ameaças de muitas frentes ao mesmo tempo. Durante a crise do terceiro século, isso ficou evidente quando os imperadores foram forçados a se esforçar para tentar tapar as lacunas, deixando buracos nas áreas que haviam desocupado. Durante o auge do período da crise, o Império Gaulês e o Império de Palmira surgiram, e foram capazes de se defender de ameaças estrangeiras com muito mais eficácia do que o próprio Império. Diocleciano I dividiu o Império em Oriente e Ocidente, com seu colega de longa data Maximiano, como Augusto Ocidental. Depois de 10 anos e vários contratempos, Diocleciano chegou à conclusão de que dois ainda não eram suficientes, e ele promoveu Galério e Constâncio como imperadores juniores, ou Césares. Isso criou o que se tornaria conhecido como a Tetrarquia. Este sistema foi muito eficaz enquanto Diocleciano estava no trono. 4 era de fato melhor que 1, pelo menos quando nenhum dos co-imperadores tinha ambições mais altas e quisessem aumentar seu poder. Enquanto Diocleciano reinou, ninguém ousou sair da linha, mas quando chegou a hora de transferir a tetrarquia para a próxima geração, as coisas desmoronaram. A sucessão no Império Romano era bastante confusa quando havia apenas um imperador, mas quando havia 4 engrenagens que poderiam causar um grande tremor se movidas para fora do lugar, a situação rapidamente se transformou em uma guerra civil de 20 anos em todo o Império. Quando a poeira finalmente baixou, Diocleciano morreu pacificamente em sua fazenda de repolhos, Maximiano foi derrotado e morreu, Galério morreu de uma aflição terrivelmente dolorosa, e Constantino saiu triunfante dessa guerra. Quando Constantino morreu em 337, ele deixou a seus descendentes um amontoado plano de sucessão. 4 homens tinham a pretensão de governar parte do império, incluindo os 3 filhos de Constantino, Constâncio II, Constantino II, e Constante. Constâncio, o mais pragmático e implacável, correu para executar todos, exceto 6 membros da dinastia constantiniana. Quando Constantino II tentou tomar os reinos de seu irmão mais novo, Constante, ele foi morto em uma emboscada e seus territórios foram absorvidos por Constantino. O Ocidente foi governado por Constante até ser executado pelo usurpador Magnêncio. Constâncio finalmente vingou seu irmão derrotando Magnêncio em 353, e o Império Romano foi unificado pela primeira vez desde 337. Isso não duraria muito, no entanto, porque em 360, Juliano se revoltou contra ele, e ele morreu marchando para o oeste para enfrentar Juliano. Juliano logo morreria no deserto persa tentando obter uma gloriosa vitória militar, e seu sucessor Joviano, durou apenas 9 meses antes de morrer em circunstâncias suspeitas. O império foi novamente dividido pelo novo imperador Valentiniano, que escolheu seu irmão Valente para reinar no Oriente. O império permaneceria dividido até 394, quando Teodósio, o Grande, venceu sua última guerra civil contra os usurpadores Arbogasto e Eugênio.
Mas esse estado de coisas duraria apenas alguns meses, pois Teodósio caiu morto em 395, e o Império Romano foi novamente dividido entre seus filhos. É evidente que os planos de sucessão de Teodósio não foram um desvio da norma. Na verdade, um império governado por 2 ou mais imperadores era geralmente o melhor. Teodósio não fez nada de inovador quando dividiu o império. Na verdade, ele havia sido dividido apenas alguns meses antes, então a única coisa especial nessa divisão era que ela seria a final. Um império dividido estava destinado a acontecer. Diocleciano estava certo em sua avaliação de que um homem não poderia governar tal império sozinho. As divisões culturais e econômicas entre Oriente e Ocidente garantiram que a divisão tomasse a forma que tomou. O Oriente era mais rico que o Ocidente, falava grego, tinha mais recursos, e tinha uma capital nova e brilhante. Era mais fácil de defender e fazia fronteira com outro império civilizado. Por outro lado, o Ocidente era mais pobre, falava latim, era mais instável, e tinha fronteiras muito mais longas para defender. Eram 2 mundos culturais diferentes, e ambos tinham seus próprios problemas para lidar. E foi exatamente por isso que logo o Império Ocidental cairia, enquanto o Império Oriental sobreviveria até o século XV. Ou seja, o tema do vídeo é o que aconteceria se Teodósio não tivesse dividido o Império Romano. O que podemos perceber é que, de qualquer forma, o único caminho para o Império ter mais vida seria uma divisão, ou, a outra opção seria aparecer um novo Augusto ou Trajano, para poder reorganizar completamente o Império, fazendo com que ele voltasse para seu auge. E em sua opinião, como acha que poderia ter sido diferente a história do Império Romano caso ele não fosse dividido? Acha que poderia chegar até os dias de hoje? Ou acha que ele teria caído antes? Essa discussão hipotética é bem interessante, e nos leva a imaginar muitas coisas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.